Meus irmãos, voltemos ao texto de Eclesiastes no capítulo 3, mas agora para ler a parte que ficamos de tratar hoje, Eclesiastes capítulo 3, versículos de 9 a 15. Um texto que trata, como começamos ontem a ver, sobre a determinação dos tempos por parte de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 9 a 15. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um assunto bastante fundamental, só menos fundamental do que a própria palavra de Deus, que é o fundamento da existência. Mas nós estamos lidando aqui com algo que foi dado junto com a criação, que é essa dimensão temporal, da qual nenhum de nós escapa. Estamos aqui agora em voltas com este ciclo que se encerra, para logo depois cairmos em outro ciclo, e a vida vai continuar a ser assim, porque é assim que Deus quer. É sobre isso que esse texto trata desde o capítulo 1, Eclesiastes, aliás, do capítulo 3, desde o verso 1, onde o sábio nos diz que tudo tem um tempo determinado por Deus, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Depois nós vimos ontem aquela sequência de pares, sobretudo e principalmente aquele que trata sobre o nascer e o morrer, e dentro dele tudo o mais. E nós vimos, irmãos, que Salomão não está aqui nos ensinando que você tenha calma porque vai ter tempo para tudo. Não, pode ser que algumas coisas você não tenha tempo para fazer. Ele não está dizendo, tenha calma que a vida é uma espécie de ondas que vão e vêm para lá e para cá, e você vai ser jogado numa estação, e logo depois em outra, logo depois em outra, logo depois em outra. Não é isso que o Salomão está dizendo aqui, realmente não é isso. O que ele faz aqui é constatar que todas as coisas estão já determinadas por Deus, todas as estações da vida, tudo aquilo que acontece, a criação visível, está determinado. E no nosso caso, já está determinado desde o início, o versículo de número 2, do berço à sepultura. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. E evidentemente esse esquema, como nós vemos, como nós já vimos, ele é feito para conter o todo. Quando ele fala o início e o fim, ele está falando também que está determinado o restante, determinado o meio de todas as coisas, irmãos. E ele vai ensinar que isso está fixado por Deus para que os homens tenham medo, para que os homens temam a Deus, para que eles tenham medo de Deus. E nós vamos ver que isso de fato acontece. Mas Salomão sabe também, irmãos, que é mais fácil falar sobre isso do que se submeter a isso. É muito fácil você falar que todas as coisas estão determinadas, mas quando você vai submeter a sua vida a essa realidade, ela parece soar, por vezes, tirânica, irmãos. E é por isso que ele encara aqui, a partir do versículo de número 9, as consequências do seu próprio poema, do poema sobre o tempo. E ele sabe que os homens veem o tempo inteiro esse controle de Deus como um problema, como um fardo. Quando as coisas não saem do jeito que nós queremos, nós xingamos quem estiver por perto, nos irritamos ou ficamos muito bravos,
porque parece que a vida não obedeceu àquilo que a gente queria. Parece que as estruturas da vida, as dimensões dessa estrutura que são bastante rígidas, e nós nos revelamos, por vezes, rebeldes a elas, irmãos. E Salomão, como certamente nós também, ele conhece essa tendência humana que está aí no versículo de número 14, de querer mexer em tudo, de acrescentar, de tirar, de melhorar, não é? De dar uma boa melhorada. Mas aí Salomão diz assim: tudo está muito bem feito. Vocês vão querer consertar o que nunca se quebrou? Então essa é uma dificuldade com a qual nós lidamos constantemente, e é sobre ela que Salomão se debruça aqui, irmãos, de questionar por que as coisas são desse jeito e não de outro jeito. Por que é que nós não podemos conhecer as coisas do fim até o início, o propósito de todas elas, o desdobrar de todas elas dentro dessa dimensão temporal? E o exemplo que ele usa aqui, para falar dessa revolta do ser humano, é o exemplo do trabalho, que naquela época ainda consumia mais tempo do que na nossa época. Nossa época tem uma quantidade de lazer possível, férias, abonos e etc, etc, que lá naquela época não tinha. As pessoas quase que trabalhavam de sol a sol, só para poder comer e dormir, para acordar forte, comer alguma coisa e voltar a trabalhar. Então, as pessoas perguntam sobre isso à medida que tomam consciência dessa situação. Se o mundo inteiro está determinado, se todas as coisas estão já mapeadas, se tudo acontece simplesmente porque Deus quer, como é que fica a situação de alguém que consome horas e horas, como se fosse aqueles ratinhos, um hamster, naquele girar sem fim daquela maquininha pequena? Aquilo para um animalzinho talvez faça algum sentido, porque para ele nada faz sentido. Mas para um ser humano as coisas soam bastante diferentes, irmãos. E o trabalho costuma representar para nós o esforço que nós temos, que nós empregamos para fixar a nossa vontade, para fazer aquilo que nós queremos. Quando você trabalha e obtém o seu sustento, você vai no supermercado e compra o que você quer, você fixa ali o que você quer comprar. Você fixa o lugar onde você quer morar, onde você quer construir, o que você quer e o que você não quer fazer. Só que agora o sábio está nos dizendo: tudo está determinado. E você diz: bom, mas e quando as minhas determinações se encontrarem com essas maiores, como é que vai ser? Que proveito haverá se eu estiver trabalhando no tempo errado, ou fazendo as coisas fora desses tempos determinados? O que é que vai sobrar dos meus esforços? Então Salomão está reconhecendo aqui que, por mais belo que esse poema seja, esses versículos de 2 a 8, eles sejam muito belos, muito bonitos, ele sente aqui que esse poema cai como um peso, como se fosse um saco nas costas dele. Ele percebe agora: será que a vida pode ser proveitosa com esse esquema divino tão rígido do tempo pesando sobre nós? Esse é o fardo de Salomão, que ele vai nos ajudar a carregar nesta noite, irmãos. O versículo de número 11 é um dos mais difíceis de Eclesiastes e também, em compensação, um dos mais belos de toda a Escritura, é um dos mais suaves, tem uma poesia, um frescor maravilhoso, ele é inspirador realmente. Ele diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. O sábio diz aqui, irmãos, mesmo sem entender, que nós podemos confiar que Deus está pintando um quadro perfeito, de que há uma tapeçaria que Deus está costurando e que está muito bonita, está muito bem feita, de acordo com o próprio padrão divino. Deus não errou uma costura, Deus não errou uma pincelada nesse quadro ou nessa tapeçaria. Mas não quer dizer que a pintura agrade a todo mundo. Tem gente que não gosta, né, dessa arte divina. O sábio também afirma, nesse mesmo versículo 11, que Deus chegou até a pôr a eternidade no coração do homem. Esse é um ponto que exige detença. Então vocês dobrem a sua atenção, porque as bombas vão tentar me atrapalhar agora, tá, irmãos? Há um termo hebraico aqui que é o termo olam, que é traduzido no verso 11 como eternidade. Ele pode significar outras coisas, como por exemplo, coisas que Deus pôs no nosso coração.
O termo eternidade pode ser traduzido, além de como eternidade, também mundo. Deus pôs um mundo em nosso coração. Deus pôs o curso do mundo em nosso coração, a ideia de um propósito para esse mundo. Deus pôs também o conhecimento e a ignorância no nosso coração. Os mais apropriados ao contexto e que são preferidos por muitos estudiosos são a eternidade e, ao mesmo tempo, conhecimento e ignorância. Então vejam bem, a ideia aqui é qual? É a de que Deus pôs no ser humano um impulso de conhecer não só partes da vida, mas o todo. Você tem um impulso de, quando você vê qualquer coisa quebrada, você idealizar que por trás daquele caco ali tem algum sentido, tem algum enredo, tem alguma coisa. Se você voltar para sua casa agora, abrir sua casa e descobrir, sei lá, televisão espatifada no meio da sala, você não vai sossegar enquanto você não vê sentido naquilo. Ou se você encontrar, pensemos numa coisa menos dramática, um jarrinho de flor posto ali no meio da sua sala, você vai ficar meio que arrepiado no início, e enquanto você não descobrir quem pôs aquilo ali ou o que aconteceu, você não vai sossegar. Depois que você descobre que era um amigo muito querido que tem a sua chave e que você combinou, mas esqueceu que ele iria chegar naquela hora, aí você, agora tudo faz sentido. Ou seja, existe esse impulso nosso de não nos contentar com pedaços. Você descobre um pedaço, você quer logo reconstituir a cena, você quer logo entender o todo, o sentido. Então a ideia seria de que nós temos esse impulso em busca do sentido, em busca da unidade, irmãos. Só que o impulso que nós temos de entender a vida como um todo, você tem esse impulso e isso resolve o problema lá da florzinha da sua casa, mas não resolve o seu problema de tentar entender a vida, as coisas que estão no mundo, que você precisa aprender, você necessita aprender para viver bem, só que você não tem esse alcance. Você tem apenas o impulso da unidade, mas você não consegue dar conta dela. Então o homem sabe que a estrutura da sua vida comporta a noção de algo além, de que a nossa vida não é feita apenas desse mundinho em torno que você tem. É por isso que nós sempre estamos lançando um olhar universal para a vida, para tentar entendê-la. Mas Salomão diz que, ao mesmo tempo, Deus, na sua soberania, pôs um véu de ignorância por cima desse impulso do coração. E aí ele criou uma espécie de problema para nós, de modo que nós sabemos que existe um sentido na vida, e nós vivemos porque existe um sentido na vida, e ao mesmo tempo nós não podemos ir além desse plano, esse nosso aqui temporal, e nós não conseguimos ver o modo como Deus atua. Vocês percebem então que é como se Deus tivesse sabotado o ser humano, tivesse dado a ele um impulso de entender o todo, mas não deu a ele a capacidade de conseguir enxergar, entender aquilo que Deus faz do início até o fim. A obra de Deus na determinação dos tempos. É por isso que aqui no finalzinho do versículo 11 ele diz: pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus faz desde o princípio até ao fim. Então veja que Salomão não está muito empolgado aqui. Ele não está muito entusiasmado com aquilo que ele está descobrindo em sua sabedoria. Mas, por outro lado, o que é que ele faz diante disso? Como é que ele reage? O texto nos diz que ele não se revolta. Ele diz, bom, o que é que dá para fazer diante do fato de que nós temos um impulso para enxergar tudo, para enxergar todas as coisas, para ter essa mesma visão de Deus, mas ele pôs um véu de ignorância sobre nós. O que é que nos resta? Ele diz aqui, olha, versículos 12 e 13. O melhor a fazer, quando você não tem as tais 2 fatias de pão, é você ficar com a que você tem. Você tem pelo menos uma fatia. E quando eu falo fatia aqui, vocês podem entender de modo figurado, ou podem entender de modo literal, porque ele vai falar de comida aqui. Ele diz que nada há melhor do que se alegrar, viver as pequenas alegrias dessa vida e viver uma vida regalada. Ele está falando aqui de comida boa. Você escolher comidas boas na feira, no supermercado, se alimentar o melhor que você puder. Essa capacidade ele nos deu. Vocês sabem apertar uma verdura no supermercado, não é? Vocês conseguem determinar quando uma coisa está boa, quando uma coisa está estragada. Se Deus deu essa graça a vocês,
aproveitem, porque disso Ele dá bom conhecimento a você para fazer. Aproveitar o fruto do trabalho como alívio para essas frustrações que nós temos na vida, as dificuldades que nós passamos na vida. Esse é um modo ideal de responder a Deus dentro dos nossos limites, reconhecendo a sua bondade e reconhecendo também que existem coisas que nós não devemos conhecer, não devemos saber, não devemos tentar rivalizar com Deus, até porque é impossível que isso aconteça, porque já está determinado que só Deus mesmo tem essa visão completa do todo e das coisas que acontecerão. Tudo o que Deus faz, isso quem nos diz é o versículo 14, tudo o que Ele faz, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de ódio, tempo de amor, todos esses tempos, tudo isso vai durar para sempre. Sempre haverá gente brigando, sempre haverá gente se reconciliando, sempre haverá gente nascendo, sempre haverá gente morrendo, e você não vai poder fazer nada para mudar isso. Existem pessoas que estão tentando até hoje controlar a natalidade. Eles conseguem lá na Europa dar uma apertada lá nos ventres das mulheres, apertam lá na América, mas a África explode. Eles vão lá para a África e tentam apertar os ventres das mulheres para conter, e explode em outro lugar. Não vai parar de nascer gente, não vai parar de morrer gente. Quando tiver gente demais, vão achar um jeito de criar o tempo de matar vai chegar. Essas coisas não vão parar só porque os homens estão tentando olhar por cima e ver sentido naquilo, onde vai dar essas coisas, onde vão dar essas coisas. Esse é o ponto do Salomão aqui. E ele diz, Deus fez essas coisas para que as pessoas tivessem medo dele, para que as pessoas temessem a Deus por meio das estruturas que Ele estabeleceu. Então a vida, o tempo, tem alguém que manda, tem o manda-chuva, tem o manda-sol, tem o manda-tudo. E esse manda-tudo é Deus, e isso naturalmente traz medo às pessoas, embora esse medo tenha muitas faces, depende muito do sexo da pessoa, depende da história que ela teve, depende da idade que ela tem. As pessoas vão temendo o tempo de acordo com a própria história, a peculiaridade da história de cada um. Então nós vemos, por exemplo, alguns que desistem de tudo. Isso é uma forma de temer a Deus, de ter medo de Deus. Alguns se aproveitam disso. Também é um modo de ter medo de Deus, por meio dessas estruturas temporais que não se movem nem para cá, nem para lá. Outras pessoas se agarram ao polo dos prazeres. Elas se agarram com toda a força, idolatram os prazeres. Isso também é um modo que elas têm de demonstrar medo, não no sentido do temor santificante, mas pavor diante dessa realidade que parece que vai triturá-las, vai destruí-las. Elas se agarram em alguma coisa que elas acham que vale a pena. Outros chegam a se agarrar à dor ou aos exercícios ascéticos, exercícios espirituais, com o fim de buscar de algum modo escapar desse sentimento de medo que eles têm diante de um cosmos duro, rígido, e diante de um Deus que eles não conhecem. A lista é grande, irmãos, mas a conclusão de Salomão é mantida. Versículo 15, último versículo da nossa porção, mantém o tempo básico. Ele retrata o tempo como se fosse uma roda de moinho, uma roda que Deus mesmo gira. Ele diz, o que é, já foi. O que é hoje, já aconteceu antes. O que há de ser no futuro, também é aquilo que já aconteceu no passado. E Deus vai fazer renovar. Deus vai fazer tudo de novo com aquilo que se passou, para que se torne aquilo que é e aquilo que será. O que nós concluímos disso é aquilo que será um refrão neste livro. Nada há novo debaixo do sol. As estruturas continuarão a funcionar e que os homens levem isso em consideração em relação à resposta que devem dar para o próprio Deus. O livro de Eclesiastes, irmão, já foi chamado com razão de fotográfico, porque o princípio da fotografia é mostrar o que está lá. Ou seja, a fotografia significa luz escrita.
abre-se uma caixa, expõe-se aquela foto à luz, retira-se alguma coisa da realidade e existe ali uma espécie de, que é o negativo, né? Que é aquele contorno que serve como matriz para se fazer uma foto. É como se Salomão fosse um fotógrafo que estivesse saindo pelas ruas, na vida das pessoas e fotografando. Olha, eu vou lá na maternidade e eu vejo que há um tempo para nascer. Eu vou lá no cemitério e percebo pelas lápides, há um tempo para morrer. Eu vejo que há um tempo de plantar, há um tempo de arrancar o que se plantou, há um tempo de edificar, há um tempo de derrubar, há um tempo para tudo. E ele vai fotografando praticamente tudo. Ele diz, olha, essas coisas se repetem. O que é já foi, o que vai ser já foi também. Deus faz renovar novamente aquilo que se passou, que estava lá no passado. E o que eu percebo é que eu posso tirar fotos da vida, que vocês vão ver mais ou menos a mesma coisa, sempre, sempre. Mas aquilo que as pessoas normalmente veem como uma coisa ruim, como uma coisa tediosa, Salomão diz que é bom. Ele diz que o controle divino dos tempos é algo bom e formoso, e que Deus nos revelou o suficiente para que nós tivéssemos uma vida boa nesta terra. Na aparência, essas coisas soam opressivas quando nós paramos para pensar, mas é dentro dessa situação, dessa estrutura que Deus nos colocou, é dentro dela que também Deus nos alivia, Deus nos dá alegria, Deus nos dá coisas boas. Então é errado dizer que a vida é um vale de lágrimas. É verdade que tem muita lágrima nesse vale, mas há também muito riso, há também muita felicidade, há também muito amor, muito abraço, muito carinho, muito cuidado, muita atenção por parte de muita gente, e inclusive do próprio Deus. Então é dentro dessa estrutura que Deus nos alivia com a sua providência, irmãos. Nós vimos na ocasião passada, na pregação de ontem, que Deus, na plenitude desses tempos que Ele mesmo controla, enviou o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que o nosso Senhor veio na plenitude dos tempos, de acordo com a vontade de Deus para o tempo. E o que nós vimos, irmãos, é que o povo dele, no entanto, não conheceu o tempo certo, não reconheceu o tempo da sua visitação. Eles não perceberam quem estava ali. Eles não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Quer dizer, o tempo passou por eles e a estrutura, por assim dizer, os atropelou, porque eles não conseguiam discernir. A Bíblia nos diz que Jesus é aquele que veio nos unir a Deus e nos ajudar a estar em sintonia com a ordenação dos tempos. Então esse é um importante ponto aqui a considerar. É a pessoa de Cristo como sendo um fator ordenador para as nossas vidas, para que a gente consiga viver minimamente em sintonia com os tempos de Deus. Esse é um ponto importante e nós devemos pensar agora de que modo isso pode ser aplicado às nossas vidas. Em primeiro lugar, dentro daquilo que nos é possível, nós devemos esperar pelo tempo de Deus. Nós devemos ser pacientes e procurar saber, da parte do próprio Deus, se aquele tempo é o propício para nós fazermos isto ou aquilo. Para nós, irmãos, graças ao próprio Deus, não dá para separar o fato de que Deus é o controlador do tempo e o fato também de que Ele é o nosso Pai e de que Ele quer o nosso bem enquanto nós vivemos aqui. Então, por isso, nós devemos confiar de que melhor do que saber é saber que Deus sabe por você. Não confie nunca no seu próprio entendimento, no seu próprio tino, nas suas contas, nos seus cálculos, sem colocar esses cálculos, essas contas, essas intuições na presença de Deus, para que Ele te direcione, para que Ele mostre a você se de fato aquilo que você pensa ser o seu tempo, o seu momento, está em sintonia com o momento dele, porque Ele conhece aqueles eventos que estão totalmente fora do seu controle, como, por exemplo, o seu nascimento e a sua morte. Há coisas que você talvez queira fazer que estejam mais depondo para a sua morte do que para a sua vida, para o seu bem-estar. E certamente Deus sabe dessas coisas, e é importante para nós buscarmos sempre ter comunhão com Deus, a fim de que sejamos livres, pelo menos daqueles problemas que serão contraídos por culpa nossa.
Porque existem problemas que vocês vão passar no tempo, que não adianta, você pode ser o crente que for, você vai ter que passar. Mas existem alguns que claramente na nossa vida são desnecessários. Não deveríamos passar por eles. Não deveríamos deixar de consultar a Deus. Então, para evitar essas perdas de tempo e inquietações, consultem Deus. Porque tudo aquilo que de bom acontece na nossa vida, irmãos, é porque aconteceu no tempo certo. Tudo que acontece que não teve muita graça é porque foi ou antes ou depois. Como é que a gente vai saber o tempo certo? Não sabemos. Quem sabe é aquele lá. E se vocês não perguntam para ele, se vocês não se importam com o que ele está dizendo, o problema não vai ser dele, porque as estruturas já estão fixadas. O problema vai ser de quem tentar se insurgir contra o Senhor Deus. A segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto, irmãos, é que nós devemos viver a nossa vida, mas devemos lembrar de que vamos morrer. Você vai morrer, viu? Eu vou morrer, daqui a 100 anos provavelmente nenhum de nós estará aqui. Um monte de gente vai nascer e um monte de gente vai morrer. E por que nós devemos focar na morte? É muito simples. Morrer muda tudo. Se mudar de casa não tem problema. Se derrubar sua casa não tem problema. Se abraçar alguém, empurrar alguém, odiar alguém, entrar em guerra com alguém, muda muita coisa. Agora, morrer, gente, muda tudo. Muda tudo. E é importante vocês pensarem nesse ponto. É que nós erramos muito em nos preparar para aquilo que é possível no ano de 2019. E erramos em nos preparar demais para aquilo que é provável que aconteça. Mas nós não nos preparamos muito para aquilo que é inevitável. É possível que você fique rico. É possível que você fique pobre. É possível que você tenha boas surpresas. Você pode até dizer que é provável, você tem as provas de que 2019 vai ser melhor do que 2018. Mas tem uma coisa que pode ser inevitável em 2019 e para a qual nós devemos todos estar preparados. É a morte. Que a morte, para nós, fecha os tempos, fecha a sua biografia. Nesse sentido, é bom vocês sempre terem a morte diante de si, mas também Deus diante de si, porque esses são os nossos destinos, por assim dizer. Vale a pena sempre pensar na morte, meditar, sobretudo na cruz de Cristo, que nos livra dos males da morte, e também meditar na eternidade feliz, porque esse é o futuro que nos aguarda. E para aqueles que não se prepararam ainda para a morte, só tem um jeito de se preparar. Se preparar para a morte não é ficar rezando todo dia, orando todo dia, jejuando, dando esmola, não. Se preparar para morrer é receber a Cristo como Senhor e Salvador. Isso é a preparação para a morte. Porque Ele vai livrar você do inferno. E para nós não cremos na existência de um purgatório, a não ser um. Existe um purgatório do crente, que é o sangue de Jesus Cristo, que nos purga de todo o pecado, que nos limpa de todo o pecado. Então, quando você recebe a Cristo e publica isso, afirma diante dos homens aquilo que você já afirmou diante de Deus, você está preparado para viver e, portanto, você está preparado para morrer. Então, pensem nisso, meus queridos presentes, amigos, pensem nisso. Nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de exigência, mas transmitindo as exigências da palavra. Lembra-te de que vais morrer. Isso é uma doutrina antiga que era chamada de memento mori. Lembra-te de que vais morrer. Você vai morrer um dia. Eu não sei se você vai ficar rico, se vai ser pobre, se vai plantar, se vai colher, eu não sei. A única certeza clara que de um tempo que você não vai escapar é que você vai ter que passar pela morte. Pela morte. E isso muda tudo. Então esse é um ponto importante para nós lembrarmos e assim nos prepararmos para uma das poucas coisas que está aqui nesses 14 pares, que com certeza é uma parte que nós vamos passar, que é a morte. E por último, façam bom uso do tempo que vocês têm. Se vocês puderem, evitem ver o tempo como horário, como relógio, como aquilo que acontece no relógio. Vejam o tempo como oportunidade. Lembrem-se disso, esqueçam do tempo como relógio. Vocês vão ver que se vocês pensarem no tempo só como oportunidade, isso inclui o relógio. Vocês vão saber remir, salvar, trabalhar o tempo
Porque vocês sabem muito bem que uma vez que ele vai embora, não tem como recuperar. Não dá para comprar do outro que está dormindo, você vai lá e compra o tempo. Não dá para fazer isso. Você perdeu o seu, você perdeu. E já era. E o pior, passado não dá para recuperar mais. Futuro não existe ainda. O que você tem é a medida que aquilo se torna já passado para você, que é o presente. Acabei de falar presente, ele já virou passado. Então tudo é muito fugaz, tudo é muito rápido. E é importante que vocês procurem saber de que modo vocês podem aproveitar o tempo, ou remir o tempo, ou salvar o tempo, ou dar a ele uma morte digna, digamos assim, porque ele vai se transformar no passado. Então peçam a Deus a graça de aproveitar as oportunidades que Ele dá a você de servi-lo. Porque senão você vai chegar no final da sua vida, vai dar aquele velho olhar amargo para o passado e vai dizer aquela frase que Salomão mesmo em Provérbios não quer que ninguém diga: como aborreci o ensino, como fiz besteira, como minha vida foi um completo desperdício, como eu joguei no lixo um bem tão precioso que foi o tempo que Deus me deu. Então procure saber quais são os interesses do reino de Deus. Porque quando você busca os interesses do reino de Deus, as oportunidades que o reino de Deus te dá, a Bíblia nos diz que tudo mais é acrescentado na sua vida. E você vai vendo como o mundo é formoso. Aí você vai entendendo como o que Deus fez é perfeito. Aí você vai entendendo a vida como ela é e não como você gostaria que ela fosse, estando fora completamente do plano de Deus, irmãos. Deus vai ensinar você a plantar e a colher no tempo certo, vai te dar sintonia com as estruturas temporais que Ele mesmo criou. Enfim, meus irmãos, o bom uso do tempo consiste, antes de tudo e, portanto, em você pedir e receber sabedoria de Deus. Basicamente é isso que Eclesiastes está nos ensinando aqui. O que é que nos resta para nós entendermos algo do tempo, para nós escaparmos pelo menos daqueles desastres na nossa vida que são fruto de culpa nossa e não simplesmente dos problemas da existência? Você vai ter que pedir e você vai ter que receber sabedoria de Deus. Porque sábio, o que é uma pessoa sábia? É alguém que tem perícia no viver, que sabe como transitar nesses tempos, nessa vida. E o próprio Salomão já nos disse que o sábio é aquele que discerne, em dependência de Deus, tanto o tempo como o modo. Sábio é isso. E só se é sábio quando se pede sabedoria e se recebe sabedoria de Deus. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de viver dentro das estruturas temporais que Ele estabeleceu. Amém.